Olá, alunos do sétimo ano, aqui é o professor Tiago trazendo mais um vídeo de matemática para vocês. Hoje eu vou estar trazendo aqui uma continuação, na verdade, do que vocês estavam vendo na semana passada dos números inteiros. Hoje nós vamos aprender a fazer operações matemáticas, cálculos, com os números inteiros. Lembrando que nós vamos estar sempre fazendo do mesmo modo, que vocês estão fazendo, me entregando pelo Google Sala de Aula, tirando as fotos. Vocês podem imprimir essa folha e colar no caderno, ou se vocês quiserem copiar também, aí fica do critério de cada um, mas é importante que vocês tenham tudo isso no caderno, e façam depois os exercícios e me entreguem, que aí eu vou estar anotando visto, vai valer nota, isso depois no final do bimestre, e também vai valer também a presença, É importante que vocês tenham a presença de vocês, tá? Então vamos lá. Para a gente fazer operações, com os números inteiros, a gente vai usar a regra de sinal, que seria essa tabelinha aqui. Se você tem dois números positivos, o resultado vai ser um número positivo. Se você tem um número positivo e um negativo, o resultado é um número negativo. Se você tem um número negativo e um número positivo, o resultado também é negativo. E se você tem dois números negativos, o resultado é positivo, O que a gente entende aqui? Quando eles são iguais, tá vendo, ó, mais e menos menos, quando são iguais, o resultado é positivo, ó. Quando eles são iguais aqui, menos menos, mais, vai dar sempre positivo, tá vendo? E quando são diferentes, ó, mais e menos ou menos e mais, aí vai dar negativo. É só você lembrar assim, quando for os dois sinais forem iguais, sempre é positivo, tá vendo? Quando os sinais forem iguais é positivo. E quando o sinal for diferente é negativo, tá? Mas nós não vamos usar essa regra de sinal quando a gente for fazer a soma e a subtração, tá? Por quê? Porque na soma, na adição e na subtração de números inteiros, não é necessário utilizar, porque é o seguinte, ó, nós temos aqui duas situações. A adição e subtração de dois ou mais números inteiros de mesmo sinal é obtida adicionando-se os seus módulos, E conservando o sinal em comum. Os módulos vocês lembram lá, Que é o valor sem sinal nenhum, é o valor inteiro dele, Então, ó, se a gente tem mais 4 mais 2, vai dar mais 6. O sinal é igual, Mais e mais. Então a gente vai conservar o mais e vai fazer 4 mais 2, Então aí o sinal vai dar 6. Mais 3 mais 5, o sinal é igual, então você deixa mais. 3 mais 5 dá 8, Agora, nesse caso, ó, menos 5 e menos 4, como o sinal é igual, então você põe menos aqui. E aí você soma 5 com 4, vai dar 9. Por que a gente soma, mesmo sendo negativo aqui nesse caso? Porque, vamos supor, se você pensa sempre em dinheiro, se você tem menos 5, vamos supor, você deve 5 reais em algum lugar, e você deve 4 reais em outro lugar, a sua dívida total é 9 reais. Por isso que você soma, quando os sinais são iguais, tá vendo? Aqui também, ó, o sinal é igual, ó, menos e menos, então aqui no resultado fica menos também. 3 e 7 vai dar 10, Se você deve 3 reais em um lugar e deve 7 reais em outro lugar, a sua dívida total é 10 reais, tá? Por isso que a gente faz desse jeito. Isso quando os sinais são iguais, quando a gente faz essa operação com sinais iguais. Mas quando são diferentes, ó, a gente vai, em vez de somar, a gente vai subtrair, os seus módulos. E a gente vai conservar o número que tem o maior módulo, o sinal. Por exemplo, aqui, ó, 5, mais 5 e menos 3. Qual desses dois tem o módulo dele tem o maior sinal? É o 5, Então, como o 5 tem o maior sinal, então o resultado vai ser positivo. Porque aqui é positivo, então o resultado é positivo. Aí 5 menos 3 vai dar 2. A gente vai fazer assim, tá? Nesse caso aqui, ó, mais 2 e menos 7. O maior sinal é o 7, que seria o menos. Então, a gente vai pôr o resultado menos e vai fazer 7 menos 2 vai dar 5. Então, o resultado é menos 5. Por quê? Porque, ó, você tem 2 reais. Vamos pensar sempre assim. Quando for positivo, você tem o dinheiro. E quando for negativo, você está devendo,
tá? Se você deve 7, mas paga R$ 2, você ainda continua devendo 5, né? Se você pensar sempre em dinheiro, isso vai facilitar muito. Por exemplo, aqui, ó, menos 3 e mais 8. Quem tem o maior sinal aqui é o mais 8, né? Então o resultado vai ser mais. Então 8 menos 3 vai dar 5, tá? Menos 6 e mais 2. Quem tem o maior sinal? É o 6, né? Menos 6. Então o resultado é menos. Menos 6 mais 2 vai fazer 6 menos 2, que vai dar 4, né? Ah, mas por que eu tenho que fazer menos se aqui tá mais? Porque é o que eu falei. Você teve R$ 6 em algum lugar e paga essa dívida, você paga só 2, você continua devendo 4, né? Mais 9 menos 9 vai dar 0, né? Porque tá aqui, ó. Caso os números sejam opostos, né, simétricos, o resultado é 0. Vocês lembram dos números opostos, né? O mais 9 é oposto do menos 9, né? Então dá 0. Assim como o menos 4 é oposto ao mais 4, também dá 0, né? Então, nesse caso aqui, a gente não vai usar a regra de sinal para fazer a soma e a subtração. A gente vai fazer só dessa forma que eu falei. Quando os dois sinais forem iguais, você conserva o sinal, né? E soma os dois números. E quando os sinais forem diferentes, a gente pega o sinal do número maior e faz a subtração, né? Agora na adição, nós temos aqui adição e subtração algébrica. O que é isso? Né? Toda expressão numérica que contém somente operações de adição, subtração ou ambas, né, representa uma adição algébrica. Aí nós vamos utilizar a regra de sinal, né, porque vão ter parênteses, né? Então aqui nesse caso, por exemplo, 10 mais menos 6. Nesse caso, ó, tem o mais, 10 mais o menos 6. Tá vendo? Então eu tenho que fazer a regra de sinal. Mais e menos. Como que fica a regra de sinal? Mais e menos. Vamos voltar na tabelinha. Mais e menos, ó, fica o resultado menos, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então esse mais e menos, a gente vai transformar em menos. Então fica 10 menos 6, que vai dar 4, né? Nesse caso, ó, 3 menos menos 2. Menos com menos dá o quê? Vamos ver aqui na tabelinha. Menos com menos vai dar mais, certo? Então, ó, então vai ser menos com menos vai dar mais. Então vai ficar 3 mais 2, que dá 5, né? 4 menos mais 1. Menos com mais vai dar o quê? Menos com mais dá menos, né? Então aqui, ó, peraí, deixa eu voltar aqui. Então aqui, ó, como ele fica menos com mais, vai ficar menos. Então fica 4 menos 1, que vai dar 3, tá? 5 mais 2. Mais com mais dá mais, né? Então 5 mais 2 é 7. Esse aqui, ó, mais e menos. Mais e menos dá menos. Então fica menos 3, menos 2, né? Nesse caso aqui, menos 3, menos 2, a gente vai usar aquela regrinha que tá aqui, né? Que seria essa, né? Seria parecida com essa, menos 3, menos 7, que a gente conserva o sinal e soma, né? Então aqui nesse caso, menos 3 com menos 2 vai dar menos 5, né? Você deve 3 e depois deve 2, a sua dívida total é 5, né? Menos com menos, né? Aqui vai dar mais. Tudo isso olhando pela tabela, tá, gente? Então, menos 7 mais 8 vai dar 1, né? Você deve R$ 7 e você tem 8, então sobra R$ 1 para você, né? E aqui mais com mais, que vai dar mais também. Só que aí menos 5, você deve 5 e paga 2, você continua devendo 3, né? Então é assim que a gente vai estar trabalhando com a tabelinha da conversão da regra de sinais, tá? Aí nós temos a multiplicação e a divisão também, né? Que nós também vamos usar aquela tabelinha, né? Nesse caso aqui, ó, menos com mais, olhando pela tabela, vai dar menos. Então a gente faz 2 vezes 3, que dá 6, né? E o menos com mais fica menos. É só isso, tá, gente? 4 vezes 4, 16. Mais com menos vai dar menos, então fica menos 16. 2 vezes 7, 14. Menos com menos, na tabelinha vai dar mais, então fica mais 14.
3 vezes 5 dá 15. Aí mais com mais na tabela vai dar mais, né? A divisão também. 8 dividido por 2 dá 4. Só que aí tem o menos com mais na tabela, aí o resultado vai dar menos. 6 dividido por 3 dá 2. Esse menos com menos na tabela vai dar mais. 10 dividido por 5 dá 2. Mais com mais dá mais. 4 dividido por 2 dá 2. Mais com menos dá menos. É só ganhar a tabelinha que não tem erro, tá? E aí tem a potenciação também, né? Se o expoente for zero, né, sempre vai ser 1. Todo número elevado a zero é 1. Né? 2 elevado a zero é 1. 3 elevado a zero é 1. 4 elevado a zero é 1. 5.000 elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1. E se ele for negativo também, ó, menos 3 elevado a zero é 1. Menos 4 elevado a zero é 1. Menos 500 elevado a zero é 1. Tá? Sempre que o expoente for zero aqui em cima, tá? Sempre que for zero, o resultado sempre é 1, não importa o que seja, tá? Se o expoente for 1, agora, se for elevado a 1, é sempre o próprio número. 6 elevado a 1 é 6. 7 elevado a 1 é 7. 8 elevado a 1 é 8. 5.000 elevado a 1 é 5.000. Né? Se for negativo também, menos 4 elevado a 1 é menos 4. Menos 3 elevado a 1 é menos 3. Menos 2 elevado a 1 é menos 2. Tá? Quando for elevado a 1, é o próprio número. Então, esses dois casos são bem facinho, né? Agora, se o expoente for par, se for elevado, o resultado sempre será positivo. Por quê? 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, né? Então, aqui, quando não tem nada, é como se fosse mais e mais, né? Quando não tem nada na frente do número, é como se fosse mais. Mais com mais vai dar mais, 25. Menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, né? 3 vezes 3 dá 9. Menos com menos dá mais, certo? Menos 2 elevado a 4. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Vamos fazer, ó, menos com menos vai dar mais, certo? O mais que deu aqui com esse menos, aí vai dar menos. E esse menos com outro menos vai dar mais de novo. Então, sempre que for par, sempre que for elevado a 2, elevado a 4, elevado a 6, elevado a 8, enfim, sempre que for par em cima aqui no expoente, sempre vai ser positivo o resultado. Mesmo que a base seja negativa, o resultado vai dar positivo, né? Porque depois, se você fizer a regra de sinal, vai cair no número positivo, né? Agora, se o expoente for ímpar, o sinal vai ser sempre o mesmo da base. Se a base é positiva, que nem aqui no caso do 5 é positivo, vai dar 125, né? 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Aí se a base for negativa, menos 2 elevado a 3, aí o resultado também vai dar negativo, tá? Menos 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2 é 8, né? Igual aqui, menos 3 elevado a 3, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que vai dar menos 27, né? Por que que vai dar isso? Ó, menos com menos vai dar mais pela tabela. Mais com menos dá menos, né? Então, sempre que for o expoente ímpar, aqui em cima, o resultado vai ser sempre o sinal igual o que está aqui na base. Então, é até fácil de decorar, né? Agora tem uma observação aqui, ó, que quando a base é negativa, né, por exemplo, aqui, ó, nesse menos 3, tem que ter o parênteses. Porque se não colocar o parênteses, que nem esse exemplo que eu fiz aqui, ó, menos 3 ao quadrado, se você não pôr o parênteses no menos, vai ficar só 3 elevado ao quadrado só. O menos não vai entrar. Então esse menos ele vai ficar para fora, tá vendo? Então sempre tem que colocar o parênteses, tá? Senão o resultado não vai dar certo. Ele vai dar um resultado diferente, tá? Ele vai manter o sinal para fora e vai fazer a operação, tá? Então tem que sempre pôr o parênteses. Se não tiver o parênteses, você desconsidera ele, faz só a conta e depois põe o sinal que está aqui, você põe no resultado, tá? Aí tem os exercícios para vocês estarem fazendo, tá? Os exercícios são igual esses daí que eu estava fazendo agora, é a mesma coisa, tá? E aí vocês me entregam, mas qualquer dúvida eu estou aí para responder vocês, estou à disposição, tá? Vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, enfim, eu estou à disposição aí até sexta-feira para vocês estarem entregando as atividades, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais.